Abriu nossos olhos, Senhor, e espiritualmente, Senhor, e materialmente também. Senhor, que nesta noite, Senhor, cada um de nós, Senhor, venha ouvir e entender a Tua palavra. Que nenhum mal, Senhor, venha tentar atrapalhar, que a gente venha entender da Tua palavra. Em nome de Jesus, que Deus está neste lugar. Amém? Pode aceitar. Vamos lá, vamos desfrutar a palavra. Está lá em Mateus, capítulo 15, versículo 21, amém? Vamos falar, vamos ler. Como não tem data show, vamos cada um ler as nossas Bíblias, cada um vai ter uma introdução diferente, amém? Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28, amém? Quem achou, diga amém. Glória a Deus, aleluia. E partindo Jesus dali, foi para a parte de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que sairá daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe deu palavras. E os seus discípulos chegaram ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos? E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu desejas. E ela, naquela mesma hora, a sua filha ficou sã. Amém? Vamos entender que essa mulher cananeia passa por uma situação na sua casa. Amém? De uma filha, né, que está endemoniada. Vamos entender que endemoniada são várias situações que acontecem na nossa casa. Amém? Tipo situações que não está bem conjugalmente, não está bem financeiramente, não está bem psicologicamente, não está bem materialmente, amém? Então a palavra está sendo bem clara. Quando Jesus passa e a pessoa ouviu falar de Jesus, ela não conhecia, ela não sabia nem o que é dizer endemoniada miseravelmente. E ela consegue dizer com tanta firmeza espiritual que a filha dela estava miseravelmente endemoniada. Então aqui a gente pode fazer o quê? Descartar que miseravelmente endemoniada, para nós hoje, pode ter situações que acontecem de a pessoa estar endemoniada. Mas para isso precisamos estar firmemente na palavra, firmemente em adoração, firmemente nos caminhos, lendo, jejuando, para que as coisas possam acontecer. E seguindo mais, ela foi enfática. Ela foi atrás de uma coisa que ela sabia que tinha certeza. Ela sabia que nenhum outro homem ou nenhum outro ser poderia vir ajudar ela. Pensando bem, quando a filha dela estava, quando ela fala estava, para um passado um tempo de tempo. É uma coisa que não vai ser por muito tempo. Às vezes precisamos entender que às vezes a palavra estava não falou que ela está. Amém? Então,
a gente pode entender que a gente precisa entender no mundo espiritual que as coisas também acontecem no material. Tudo que acontece na vida material depende do espiritual. Então, quando ela consegue, ela vê uma multidão. Ela teve algumas atitudes que eu vou destacar, uma atitude que ela teve. Ela consegue ver a multidão de muitas pessoas. Quando a Bíblia fala de multidões, não é multidão de 10 pessoas, 20 pessoas. Multidão se fala de 1.000, de 5.000, de 10.000 pessoas que vão atrás de Jesus. E toda vez que Jesus vai em algum lugar, Jesus arrasta multidões naquele lugar. E aqui a gente pode entender que em Mateus ele fala de uma forma, em Marcos fala de outra. Quando Mateus fala, ele fala que ela chega gritando. Uma pessoa que quando está gritando é porque ela está num grau de uma situação que ela não consegue mais controlar. Às vezes tem situações na nossa vida que a gente tenta dar um jeito para poder se conformar com aquilo. Mas hoje eu vou te dizer, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Precisamos entender que às vezes em situações que acontecem na nossa vida, a gente precisa dar um passo à frente. A gente precisa enfrentar as multidões. Às vezes a multidão só quer nos calar, às vezes a multidão só quer nos parar. Mas Deus nesta noite vem te dizer, você precisa enfrentar as multidões. Quem são as multidões? É a vida financeira embaralhada, às vezes é a vida conjugal que não está bem. Então todas essas coisas precisam estar diante de Deus. Precisamos entender que quando ela chega gritando, ela está extremamente cansada. Uma pessoa gritando, ela está procurando a única forma para poder entender que é a única pessoa que pode ajudar ela. Porque ela sabe que na terra quem governa é o homem, mas no céu quem governa é Deus. O céu é maior do que a terra. Então Deus consegue governar o céu e a terra. Então Deus neste momento nos mostra que a gente precisa entender quando as promessas que Deus tem feito na nossa vida. Precisamos guerrear constantemente. Precisamos lutar constantemente. Às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida, nós paramos por conta de uma situação que às vezes tentam nos parar. Mas nesta noite Deus veio nos dar vida e vida com mudança. Quando a palavra fala aqui que quando a sua filha está endemoniada, o diabo veio para matar, roubar e destruir. De todas as hipóteses, o diabo sempre vem para matar. Se não é para matar, ele vai para roubar. E ele consegue, porque às vezes permitiu que acontecer. Quando ele não consegue roubar, ele consegue nos tirar a atenção, nos tirar do foco, tomar aquilo que está em nossa mente, que é a promessa de conquistar algo, que é a promessa de buscar novas oportunidades. O mundo está aí para dar-nos oportunidades, mas basta a gente saber selecionar qual é a oportunidade que o mundo está nos oferecendo. Que nesta noite nós viemos buscar a Deus, adorar, porque Deus é o único, soberano de todas as coisas. Aqui mostra também que a mulher, quando ela conseguiu obter a fé, Jesus falou para ela uma simples palavra: ó mulher, grande é a tua fé, assim seja feito contigo como tu desejas. Às vezes tem coisas que está na nossa mão e às vezes está tão fácil de pegar, a gente não pega, porque às vezes não está com as condições que Deus nos dá. Às vezes não estamos preparados, às vezes sentimos algo que precisamos entender, que quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele faz tudo
no seu tempo. E isso vai acontecer. Da forma como aconteceu com a mulher. Ela teve uma fé que muitas falam aqui. Teve várias mulheres aqui. Sendo que nessa situação aqui não se fala o nome dela. Mas fala que era mulher cananeia. E todas as mulheres que tiveram com passagem aqui, nós podemos entender que todas têm o seu nome. Como a mulher de Abraão, Sara, como Débora, como Esther, todas têm os seus nomes, mas ela não tem. Mas pelo que Deus fala, ela teve uma fé sobrenatural, uma fé inexplicável, que assim nós podemos ser. No momento da dificuldade, vai orar. No momento da tristeza, vai ouvir um louvor. No momento da alegria, salte de alegria, converse com outras pessoas. Precisamos mostrar também as coisas que Deus faz na nossa vida. Às vezes somos ingratos pelas coisas que Deus faz. Às vezes Deus nos dá coisas porque nós conseguimos suportar. Deus nunca vai dar um fardo pesado para aquele que não sabe suportar. Porque o fardo de Jesus é um fardo leve e suave. Então precisamos entender que na nossa vida é como um passo a cada escada que precisamos subir. A cada degrau que nós vamos subindo é uma fase da nossa vida. Essa mulher ela teve duas atitudes importantes que eu consigo destacar. Ela não abaixou a guarda. E outra, a segunda atitude, ela não desistiu. Porque da primeira vez que ela foi falar com Jesus, Jesus estava querendo sair para poder descansar. Porque veio muitas, de todos os lugares que ele passou, ele veio curando, libertando, levantando os cojos, curando os cegos, curando os leprosos. Jesus ele foi muito fundamental na Bíblia. E todas as vezes que nós vamos ler em qualquer versículo, praticamente todos os versículos falam de Jesus no Novo Testamento. Então, a gente precisa nesta noite ter a atitude que essa mulher teve. Foram duas: não baixar a guarda. A segunda, não desistir. Porque às vezes com os nossos problemas que acontecem no dia a dia, nós desistimos. E Deus não quer que nós desistamos. Deus quer que a gente continue lutando. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. E nós sabemos que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então precisamos entender que Deus é o único Salvador. Precisamos entender que Deus é o único que pode fazer por nossas vidas. Às vezes a nossa causa é tão pequena e a gente acha que é grande. Às vezes tem situações que a gente não consegue resolver. Coloca na mão de Deus. Deixa Ele no lugar. Deixa que Ele vai resolver. Às vezes tentamos dar o problema a Deus. Em questão de segundos, tiramos o problema da mão do colo de Deus. Achando que nós podemos resolver. E não é bem assim. Tem situações na nossa vida que só Ele pode fazer. Que nesta noite nós viemos buscar a Deus a cada dia. Que nós viemos entender o que nós viemos fazer neste mundo. Será que é só ficar sentado e ouvir a palavra? Será que é só chegar aqui, ler o versículo? Só isso? Deus vai prestar conta. Precisamos prestar conta disso um dia. Então precisamos fazer algo neste lugar. Qual é o nosso papel aqui? É trazer vidas, cuidar de vidas. Como essa mulher teve. Quando ela fala de sua filha, a filha dela é uma criança. A filha dela é uma criança. Para você ver que o diabo, ele ataca qualquer ser humano. Ele não escolhe. Se você der legalidade para ele, ele vai entrar e vai fazer desgraceira na sua vida. Ele vai tentar fazer, vai tentar minar você. Ele vai tentar roubar os seus planos. Ele vai tentar tragar tudo aquilo